Tem dias em que a gente se sente distante de tudo. Distante das pessoas, distante da paz, distante de quem a gente era. E às vezes, até distante de Deus. Não porque Deus tenha ido embora, mas porque algumas fases deixam a alma nublada. A dor faz barulho, a culpa pesa. E o cansaço pode fazer a gente acreditar que está sozinho. Nesses dias, até orar parece diferente. As palavras não vêm com facilidade. A fé continua ali, mas parece mais baixa, mais silenciosa, mais difícil de sentir. E quando isso acontece, o coração começa a interpretar a própria fraqueza como distância de Deus. Como se estar cansado fosse o mesmo que estar abandonado. Como se não sentir fosse o mesmo que não ser amado. Mas o amor de Deus não desaparece nos seus dias ruins. Se hoje você tem se sentido distante, este momento é para você. Não para te cobrar uma fé perfeita, mas para lembrar uma verdade que permanece mesmo quando tudo dentro de você parece instável. Você continua sendo amado por Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, a palavra de Deus diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra do dia nos lembra que o amor de Deus não se perde nos seus dias difíceis. Ele permanece quando você não consegue se sentir inteiro. Você pode estar atravessando um dia pesado, mas não está fora do alcance do amor de Deus. Imagine uma noite silenciosa. O céu está escuro, mas não está vazio. Há estrelas espalhadas no alto, firmes, discretas, presentes. Durante o dia, talvez você nem pensasse nelas. A luz do sol cobre tudo. A rotina ocupa os olhos. Mas quando a noite chega, aquilo que já estava ali se torna visível. O amor de Deus pode ser assim em alguns momentos. Nem sempre ele chega como uma emoção forte. Nem sempre vem acompanhado de lágrimas, arrepio ou resposta imediata. Às vezes, ele permanece de um jeito silencioso, sustentando você por dentro sem fazer barulho. A noite não cria as estrelas. Ela apenas revela que elas estavam ali. E talvez a fase escura que você atravessa não esteja provando que Deus foi embora. Talvez ela esteja criando espaço para você perceber uma presença que nunca deixou de existir. Agora imagine uma luz suave aparecendo no horizonte. Ela ainda não transformou a noite inteira em manhã, mas já anuncia que a escuridão não terá a última palavra. É assim que o amor de Deus encontra o coração cansado, nem sempre explicando tudo, nem sempre mudando tudo de uma vez, mas permanecendo. E quando algo permanece no meio da dor, isso também é cuidado. Romanos 8 é uma das passagens mais fortes sobre segurança no amor de Deus. Não porque promete uma vida sem dor, mas porque afirma que nenhuma dor tem força suficiente para separar você dele. Isso é importante. Porque muitas vezes medimos o amor de Deus pelo que sentimos em determinado momento. Se estamos em paz, achamos que Deus está perto. Se estamos confusos, começamos a imaginar que algo se rompeu. Mas o amor de Deus não é tão frágil quanto as nossas emoções. Ele não muda de tamanho conforme o dia. Não depende da nossa estabilidade. Não é interrompido pelas fases em que não conseguimos responder da forma que gostaríamos. Paulo escreve com muita convicção: estou certo
Ele não diz eu imagino. Não diz talvez. Ele fala como alguém que encontrou uma verdade mais firme do que as circunstâncias. E essa certeza não nasceu de uma vida fácil. Paulo conhecia perdas, prisões, perseguições e dias em que a fé precisou permanecer sem conforto imediato. Mesmo assim, ele chegou a essa conclusão: nada pode nos separar do amor de Deus. Essa palavra nada precisa descansar dentro da gente. Porque o coração humano costuma criar exceções. A gente acredita que Deus ama, mas pensa que talvez exista uma parte da nossa história difícil demais. A gente crê que Deus perdoa, mas sente que algumas falhas ainda nos deixam do lado de fora. A gente ouve sobre graça, mas continua tentando merecer o amor que só pode ser recebido. E aos poucos, a alma se acostuma a viver como se estivesse sempre em risco de perder o lugar em Deus. Mas Romanos 8 desmonta esse medo. O texto percorre extremos. Fala da vida e da morte, do presente e do futuro, da altura e da profundidade. É como se a palavra procurasse, em todas as direções, algum lugar onde o amor de Deus não pudesse alcançar e não encontrasse. Não há lugar onde esse amor deixe de ser amor. Isso não significa que tudo o que vivemos será simples. Também não significa que nunca haverá momentos em que nos sentiremos frágeis, distantes ou confusos. Significa que essas experiências não têm autoridade para cancelar o amor de Deus por nós. A culpa tenta fazer isso. Ela tenta convencer a pessoa de que Deus só se aproxima quando ela está bem arrumada por dentro. Mas Cristo não veio procurar corações impecáveis. Ele veio encontrar pessoas reais. E pessoas reais carregam histórias que nem sempre são fáceis de contar. Carregam perguntas que demoram para se organizar. Carregam dias em que a fé existe, mas parece pequena demais para ser vista. Mesmo assim, o amor permanece. Não porque somos constantes, mas porque Deus é. Essa talvez seja uma das verdades mais libertadoras da fé. O amor de Deus não está apoiado na sua capacidade de manter tudo sob controle. Está apoiado em Cristo. O versículo termina dizendo que esse amor está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso muda o centro de tudo. A segurança não está no quanto você consegue sentir, não está no quanto você consegue acertar, está no que Cristo fez e em quem Ele é. Por isso, quando você se sentir indigno, volte para Cristo. Quando a mente disser que você foi longe demais, volte para Cristo. Quando a fé parecer fraca, volte para Cristo. Não como quem precisa convencer Deus a amar novamente, mas como quem se lembra de que esse amor nunca foi embora. Existe um descanso profundo em parar de tentar provar que merece ser amado. Porque o amor de Deus não começa na nossa performance. Ele começa no coração dele. E isso não nos torna descuidados. Pelo contrário, quando alguém entende que é amado de verdade, começa a voltar para Deus com menos medo e mais sinceridade. A vergonha nos faz esconder. O amor nos chama para perto. Talvez você tenha passado muito tempo tentando se aproximar de Deus apenas quando se sentia forte o suficiente. Mas hoje, a palavra te lembra que o amor dele também te encontra quando você está quebrado por dentro. Quando você não sabe explicar o que sente. Quando tudo o que consegue fazer é permanecer. Deus não ama uma versão imaginária de você. Ele ama você, conhecendo a sua história inteira, conhecendo o que você mostra e também o que você guarda, conhecendo o que você ainda está aprendendo a entregar. E ainda assim,
ele permanece. O amor humano muitas vezes nos ensina medo. Medo de ser demais. Medo de não ser suficiente. Medo de ser deixado quando a parte difícil aparecer. Mas o amor de Deus não é instável como os afetos feridos deste mundo. Ele é firme. Não frio, firme. É um amor que acolhe, corrige, restaura e sustenta. Talvez hoje você não precise de uma grande explicação. Talvez precise apenas permitir que essa verdade se aproxime de novo. Nada pode separar você do amor de Deus. O amor de Deus não vai embora nos seus dias difíceis. Ele permanece. A verdade firme para hoje é esta: você continua sendo amado por Deus. Não porque está tudo resolvido, mas porque o amor dele está firmado em Cristo. E esse amor não falha. Se hoje você precisa lembrar que é amado por Deus, escreva nos comentários: o amor de Deus permanece. Agora, se puder, feche os olhos por um instante. Respire com calma. Não tente sentir tudo perfeitamente. Apenas permita que esta verdade encontre espaço no seu coração. Senhor, nós recebemos hoje o Teu amor, não como uma ideia distante, mas como uma verdade que sustenta a nossa vida. Há momentos em que nos sentimos longe, há dias em que a culpa fala alto, há fases em que a nossa fé parece cansada. Mas a Tua palavra nos lembra que nada pode nos separar do Teu amor. Ajuda-nos a acreditar nisso de novo. Principalmente quando não conseguimos sentir com clareza, quando a mente tenta nos acusar, quando o coração se esconde por medo de não ser aceito. Senhor, aproxima-nos de Ti sem medo. Cura em nós a imagem de um Deus distante. Mostra-nos o amor firme que está em Cristo Jesus. Que a vergonha não nos afaste da Tua presença. Que a dor não nos convença de abandono. Que o silêncio não nos faça esquecer que o Senhor permanece perto. Nós entregamos a Ti as partes da nossa história que ainda carregam peso. Aquilo que não sabemos explicar. Aquilo que ainda dói lembrar. Aquilo que nos faz duvidar do nosso valor. Que o Teu amor alcance esses lugares, não com pressa, não com cobrança, mas com cuidado, verdade e graça. Ensina-nos a descansar no que Cristo já fez, a parar de tentar merecer o que o Senhor nos oferece por amor, a voltar para Ti com sinceridade, mesmo quando não nos sentimos fortes. Senhor, lembra-nos hoje. Nós somos amados. O Teu amor permanece e nada tem poder para nos separar de Ti. Amém. O amor de Deus não se perde nos seus dias difíceis. Ele permanece quando você não consegue se sentir inteiro. E hoje você pode descansar nessa verdade. Se essa palavra falou com você, fica por aqui. Se inscreve aqui no canal. Te espero na próxima palavra do dia.